Olá, estamos começando o Rede de Olhares, um programa aqui da UXTV, parceira do canal Futura. E num tempo de tanta padronização dos costumes, do modo de ser, da alimentação, do modo de vestir, é muito interessante abrir esse programa Rede de Olhares, que vai falar justamente de uma identidade regional, de uma identidade muito particular aqui da nossa região, dialogando também com as questões universais. Então, o programa Rede de Olhares está começando em sua terceira edição com o tema Sou de Bento. Então, temos hoje uma presença mesmo especial, que é o pessoal de Bento, misturado com gente de Caxias. E temos também a presença do Regis, que é o nosso jornalista da UXTV lá em Bento. Bem-vindo, Regis. Tudo bom, André? E eu gostaria que tu me ajudasse a apresentar os convidados que estão aqui hoje, né? Os convidados centrais e também os que vieram para a plateia. Eu sou suspeito em falar porque eu não nasci em Bento, né? Mas há mais de 30 anos eu moro na capital do vinho e a gente fica para lá de identificado com a cidade, né? Então nós temos aqui o Luiz Carlos Todeschini, o Luiz que tem umas histórias legais para nos contar sobre aqueles benditos bonecos que fugiram de Bento, que voltaram para Caxias. Temos o Baca, que é escritor, também tem muitas histórias de Bento para nos contar no programa dessa quarta-feira. Também o seu Moisés Miquelon, que foi o primeiro presidente da FENAVINHO, né? O seu Moisés, acho que está aqui na plateia. Tem muitas histórias para nos contar. E o seu Vitor Kozlowski, que é representante da Braspol, que é a comunidade brasileiro-polonesa lá em Bento Gonçalves. Eu acho que com esse pessoal qualificado dá para a gente tirar muitas histórias da capital do vinho e saber um pouquinho mais lá da nossa cidade. E quem é esse que está desenhando? Temos o Hernani, claro, o Hernani Kozandier, que é chargista, é dono do Tchê e do Tchó, o grande criador. O Hernani também é músico. Vai, inclusive, mostrar um pouquinho da sua arte aqui no nosso Rede de Olhares desta quarta-feira. Então, a ideia é justamente falarmos hoje sobre essa questão de ser de Bento Gonçalves, né? Seu Todeschini, essas pequenas mitologias do folclore regional, o senhor conviveu com elas? Muito. Naquela época, todos os setores, a gente tinha uma rivalidade muito grande com Caxias. Apesar que Caxias era maior que Bento, mas... Baca? Peça, Regis. O Baca sabe muito mais das histórias do que eu. Isso. Eu sei muito da história dos bonecos da FENAVINHO, porque a gente tinha uma identidade. O meu pai era vice-presidente da FENAVINHO, o senhor Moisés, que está aqui, era o presidente, e a gente teve aquela história dos bonecos, né? E aquilo virou uma guerra até salutar, bonita, não teve problema nenhum. Certo. Baca também conviveu com essas histórias? Eu convivi inicialmente como espectador, participante, e depois como historiador, né? Então, a pesquisa dessa história. Por exemplo, essa questão dos bonecos da FENAVINHO é totalmente diferente do que esse cidadão falou. Sim, porque cada um também vai ampliando. Não, a história, inventando. em primeiro lugar, não eram bonecos que estavam em chácaras. Eram os bonecos que enfeitavam, que conduziam da entrada, da pipa pórtico da entrada de Bento Gonçalves até o pavilhão da FENAVINHO, para indicar o caminho aos turistas, se colocou uns bonecos nos postes. Então, o turista entrava e seguia o caminho dos bonecos. Então, é totalmente errada a história, se bem que o folclore se conta, cada um conta do seu jeito. Isso é interessante, né? Um evento aconteceu, não é? E Exato. depois em torno dele é um evento verdadeiro. Uma multiplicidade de histórias. Sim, então era de um poste da entrada da cidade de Bento Gonçalves veio para um poste na saída de Caxias ou entrada de Caxias e quem vem de lá para cá. E no dia seguinte esse boneco voltou com bilhete, fuzil de novo. E não estava escrito fugir, estava escrito fuzil de Bento. Então isso, o sotaque da região, das cidades da região, sempre alimentou esse anedotário e esse imaginário. Vocês têm contato com esse folclore, com essa questão das rivalidades, do anedotário? Como é que lidam com isso? O teu nome? Meu nome é Roberto. Olha, desde pequeno, quando eu andava de carro com a minha avó, eu não sei, ela me dizia que quando alguém ficava muito tempo parado no sinal, ela dizia, ué, tá esperando a cor de rosa? Porque ela dizia que Bento queria imitar muito Caxias, então eles, para tentar se diferenciar, iam botar uma cor de rosa no sinal em vez do verde. Não sei se é realmente a rivalidade de Bento e Caxias ou qual é a história certa. Certo. Você é de Bento, então pode falar também, né? O pessoal de Caxias não acolhe muito bem não, viu? Porque no meu primeiro dia de aula aqui na UX, quando eu comecei a estudar para cá, claro que quando a gente sai de Bento, o pessoal começa a falar, né? Bah, mas tu vai vir agora caxiense, vai lá no Largo, lá, né? Isso aqui é...
E aí, no meu primeiro dia de aula, a professora sorteou alguém da lista de chamadas para buscar o xerox. Eu levantei e uma menina me olhou e falou: ah, tu que é a KLB? Aí a turma inteira falou: como assim KLB? Colona lá de Bento. Quase me desencorajou a viajar para cá todo dia. Mas tu não acha que essas histórias até ajudam, num certo sentido, a criar uma certa relação entre os lugares? Sim, sim. Entre as brincadeiras, até a gente estava brincando bastante aqui, mas não tem diferença nenhuma entre o pessoal, eu acredito, pelo menos. Certo. Porque a primeira turma que trouxe o boneco de volta para Bento, ninguém quer aparecer, ninguém quer dizer, mas eram os estudantes da UX na época, que voltavam de van, na verdade, de Kombi na época, né? E eles vinham de Kombi e voltavam de Kombi, 2 ou 3 Kombis. E eles levaram o boneco de volta. Aí o pessoal de Caxias foi para lá e roubou de novo esse boneco. Se vocês não sabem, era na entrada de Caxias, do lado de uma parada de ônibus. Bem naquela entrada, tinha uma parada de ônibus, tinha um poste. Esse boneco os caxienses colocaram aí. Aí, essa segunda vez, a viagem, eu, meu irmão e mais uma turma. Só que quando a gente veio buscar o boneco, a gente explodiu 7 garrafão grandes de vinho. Olha. E era feito de madeira, de 4 metros de altura, que era a propaganda da festa da uva. Porque nós estávamos abismados que nós estávamos fazendo a FENAVINHO pela primeira vez, e Caxias colocou 7 garrafão até a entrada de Bento, lá no barracão. O seu Moisés se lembra disso. Aí a gente assaltou a pedreira da prefeitura em Bento, com uma pé de cabra, e roubamos 30 dinamite e viemos dinamitando todos os garrafão. Essa história Isso teria sido em que ano? Já prescreveu, 40, já prescreveu. Já prescreveu, já não é mais crime. Já não dá mais processo. Não, ninguém foi, porque a gente fez isso às 4 horas da manhã. E aí pegamos o boneco que estava ali naquela parada e levamos de volta para Bento. Aí nós escrevemos lá: fugi de Bento, fui a Caxias, não gostei dessa M, tô de volta. Certo. Essa aí ninguém falou. Aí os caxienses foram lá e trouxeram de novo. Escuta, e a questão do sotaque em Bento, que é bastante forte, vocês acham que pode ter a ver com isso? Eu acho, em primeiro lugar, só queria... Raquel, quem sai de Bento e vem para cá, não sai de Bento, vem para Grande Bento. Então, a questão que fique claro é o seguinte, que na verdade, o que tu falaste agora, Bento, pela centralização, pela aproximação, Bento, o que está em torno de Bento é a Grande Bento. Isso é uma coisa que a gente sempre discutiu, sempre bateu. Mas a questão a preservação da cultura, talvez por Bento ser uma cidade menor, e não por isso não é melhor, mas é menor, mas é melhor, permite-se que se trabalhe a preservação da cultura italiana. Então nós temos os nossos distritos, e enquanto que Caxias industrializou, Bento, além de industrializar, não perdeu as raízes. Isso talvez venha ao encontro. Mas essa questão do folclore, dessa rivalidade, como tinha de Garibaldi com Bento, Bento com Caxias e Caxias com outra cidade, a primeira versão que nós conseguimos que teria sido em função do desvio do trajeto da BR-116. Essa é uma história também que a ficou no ar, BR-116, originalmente, ela passaria entre Farroupilha e Bento Gonçalves. Tanto que há testemunhas que garantiram que no dia da inauguração, o Getúlio Vargas disse: eu fui traído, não era por aqui que tinha que passar essa estrada. Mas a outra fonte que talvez tenha alimentado mais ainda a rivalidade foi a Festa da Uva de 1950, que era 75 anos de imigração italiana, e a rainha da Festa da Uva, quem ganhou, foi uma Bento Gonçalves. Filha de militares, não é? Filha de militares, que tem inclusive a história que o pai dela teve que até puxar revólver para que desse um vestido. Para que desse, que coroasse a rainha. E ela está viva ainda. Está viva Está ainda. viva e mora em Bento Gonçalves, e que Caxias, na época, considerou o maior afronto que uma coloninha de Bento viesse aqui e desbancasse as meninas da sociedade. É um bom tema para uma reportagem lá. Com então. certeza nós vamos ter que buscar essa história aqui para a UX TV, né? Aos poucos o pessoal vai se adaptando, porque ao mesmo tempo que Bento Gonçalves, o empresário, exige, ao mesmo tempo dá aquela garantia de você trabalhar numa empresa legal, que lhe dá benefícios. O seu próprio Moisés, que já presidiu a empresa Isabela, o seu Moisés pode nos contar algumas histórias, né? Seu Moisés, o senhor já esteve à frente da Isabela, agora lá no hotel, no Vale dos Vinhedos. Conta um pouquinho das passagens do pessoal que ia na empresa pedir emprego.
Sem dúvida nenhuma, Bento Gonçalves teve um desenvolvimento muito grande a partir daquela história dos bonecos, a Fenavinho. Porque realmente, naquela circunstância, Bento Gonçalves era 60% da economia, era vinhos. Hoje, o vinho está em terceiro lugar. Antes vem os móveis, que é 60%, tem o metal mecânico e vem o vinho em terceiro lugar. Só que isto acabou atraindo para Bento Gonçalves a migração, que vieram de toda a região norte e outras regiões. Tinham emprego, mas não tinham local para morar. Essa vila dos eucaliptos era uma plantação de eucalipto e que ela foi realmente sendo tomada porque estava lá disponível e acessível e sem controle das autoridades competentes relativamente. É isso que eu queria perguntar, mas na sua opinião, o que falta para cidades, uma cidade como o Porto de Bento, que não é uma cidade que fugiu do controle ainda, poder absorver melhor essas agentes novas? Na verdade, nós temos, as administrações têm procurado fazer bastante. Agora mesmo, na atual administração, ressalta, Minha Casa Minha Vida. Tem mais de 200 casas em construção, que é um nível um pouco superior do que nós vimos aqui na reportagem. Nós temos lá, por exemplo, esse esgoto. Iniciou-se agora recentemente, a Corsan assumiu o tratamento do esgoto de Bento Gonçalves. E o programa é para dentro de 5 anos, que eu creio que vai levar mais, vai ser feito o tratamento completo do esgoto de Bento Gonçalves. Certo. Nós temos também essa questão de assistência médica e outras coisas. Tem várias coisas andando bastante bem. Porém, tem um passivo que tem que ser recuperado. Eu queria perguntar, na questão da paisagem urbana, que vai se misturando com a paisagem rural, né? Que percepção vocês estão tendo lá em Bento dessa zona de transição, mas que é uma zona de confronto também, não é? Porque um tipo de urbanização urbana que vai avançando até em roteiros turísticos. Como é que vocês veem isso? Não, eu acho que evoluiu muito, até porque o agricultor de Bento Gonçalves hoje ele é privilegiado. Antigamente, quando o senhor Moisés falou que realmente tem que se dividir Bento Gonçalves antes da Fenavinho e depois da Fenavinho. A Fenavinho foi um marco divisor, até porque projetou Bento Gonçalves em nível internacional. Bento Gonçalves deixou de ser uma cidade de âmbito pequeno, e a Fenavinho jogou numa proporção. Até hoje, muito se fala naquele slogan que diz assim, vinho jorrando de graça nas ruas de Bento Gonçalves. E a própria Fenavinho, que ele citou, a Fenavinho uniu os empresários em Bento, uniu o povo. O pessoal do vinho não quis fazer, quem fez foi o industrial. Os outros industriais fizeram a Fenavinho. Mostraram para o pessoal do vinho, né, seu Moisés? Eu diria que não só uniu os empresários, uniu a comunidade. Sim, é porque a comunidade estava dividida, como é aqui, né? É situação e oposição. Num determinado momento era o antigo PTB contra os demais partidos. Depois tem essa história lá do faz desmancha, entra, desmancha quem fez? Não tem chega um pouco a desmanchar, mas que não dá continuidade, sim. Certo. Eu queria perguntar, se não me empresta um pouco, quem mais é de Bento aqui da plateia dos estudantes? Então, eu queria perguntar, além do teu nome, não é? Para ti, assim, como tu imagina o teu futuro? Ficando em Bento ou saindo de lá? Meu nome é Jussara, eu moro há 5 anos em Bento, então eu não sou de Bento, mas sim, me imagino ficando lá para o resto da vida. Na minha última função, onde eu trabalhava, eu acabei conhecendo o estado inteiro. E eu vou te dizer que Bento é apaixonante, tem muita qualidade de vida, emprego, renda, e eu me imagino continuando em Bento. Tem alguns setores, inclusive, que já causam ciúme aqui, né? A questão do turismo, a questão do vinho, se organizou muito antes lá do que em outras cidades da região. E no teu caso, como é que tu imagina, né, o teu futuro em Bento? Eu já saí de Bento para trabalhar, então eu sou um pouco suspeita a falar, mas com certeza tem muita área de trabalho. Não só no nosso campo do jornalismo, mas o turismo dá diversas áreas, diversas profissões que a gente pode atuar. Certo. Diversos profissionais. Obrigado. Não só também um certo ciúme de áreas como o turismo, mas uma vez se falava do chafariz cor-de-rosa lá de Bento, aí faz 2 festas da uva que começaram a fazer aqui em Caxias também de botar corante na água, né? Tem uma história. Isso então Caxias está imitando, não é? Tem uma história, por exemplo, que nós estávamos falando que a Fenavinho que abriu tudo, porque Bento tinha briga entre a cidade alta e a cidade de baixo.
Nós morávamos no morro, né? Mas ele chamava de Dava morro. briga entre a Cidade Alta e a Claro. A rivalidade São quantos era... degraus que separam? uma da Não, outra? 117, que inclusive um dos livros da Dilis, Dilis chama Escadaria de Mármore Branco. E, na verdade, era a escadaria que separa a Cidade Alta e a Cidade Baixa. E tinha rivalidade ali também. Mas era grande. Os caras diziam, vocês são colonos, moram lá na Cidade Alta, vocês são colonos. Vocês são os bundinhas do centro. Mas então essa questão está no DNA da imigração, A questão é a seguinte, no centro estavam localizados, o comércio estava centralizado no centro, então ali estavam as pessoas mais prósperas. E enquanto a Cidade Alta, então se convencionou, por exemplo, o Clube Aliança era o clube dos ricos. Então, pouca gente do morro ou da Cidade Alta frequentava o Clube Aliança. Em compensação, o pessoal do centro frequentavam os clubes da Cidade Alta. Por quê? Porque o poder aquisitivo permitia que eles fossem sócios em todos os clubes da cidade. Então criou uma rivalidade. É a antiga questão do centro em relação à periferia. Exatamente. Seja de Porto Alegre em relação a Caxias, Caxias em relação a Flores, ou Cidade Alta em Cidade Baixa. Isso se repete em todos os Moisés lugares. citou partidos políticos, era tudo assim. Tudo assim. Era uma briga. Mas tem uma história que falaram, até um ouvinte falou a questão da neve cor-de-rosa. Isso não é folclore, não. O que aconteceu foi o seguinte, numa daquelas nevascas que deu na época, nas proximidades da cooperativa Aurora, tinha onde corria a céu aberto, a espécie no esgoto, e eles tinham limpado as pipas de vinho. E misturou. E congelou aquela água e ficou. Então ficou a história. Então existe. Nada é por acaso, então. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Então, aí virou uma lenda. Virou uma lenda. Aí começa essa brincadeira. Que bom que tem essas lendas, né? Porque essa rivalidade, ela foi alimentada por gerações, por turmas. Chegou ao ponto de entrar na parte musical. Porque Falando em parte musical, queria perguntar para o Hernani. Hernani, tu que tem um envolvimento com a área cultural, como é que está isso em Bento? Tu sente que tem uma vida, tem projetos? Como é que está essa área em Bento? Como é que tu enxerga? Como é que está o desenvolvimento dela em Bento ou a rivalidade Bento e Caxias? Não, a parte cultural, né? Música, as artes. Olha... Tem espaço para isso? Tem, mudou bastante na atual administração e também a questão agora da formação do Fundo de Cultura, né? Aquele que viabiliza projetos e tal. Caxias já tem há bem mais tempo, que é um instrumento que aquece a produção cultural da cidade. Evidente que isso não é o ideal, é um instrumento que se utiliza justamente onde não há o mercado, né, para a cultura. Mas independente das políticas de apoio, tem gente querendo fazer. Sim, a produção em si tem muito artista. Tem muitas pessoas botando a mão na massa. Não estão pensando só mais em ganhar dinheiro, estão querendo se expressar também. O ideal de casar essas duas coisas, a questão da mercadológica com a questão produção, ainda é uma barreira, e acredito que é uma barreira para Caxias também. Né? A gente já produz obras de artes de qualidade em vários setores, né? Agora, a questão de mercado é um outro processo que talvez, e de formação de plateia, de público consumidor, é um processo mais demorado. Mas tem um movimento. Tem, sim. Baca, suas considerações finais, né? Obrigado por ter vindo ao programa. Não, essa questão toda que se fala, vem aquilo que a gente, desde que começou essa rivalidade, nós nunca quisemos ser maiores que Caxias. Nós sempre nos contentamos em sermos melhores do que Caxias. Certo. Então, vamos aceitar todas as provocações. Sr. Todeschini, obrigado por ter vindo. Eu agradeço, a gente pode contar essas histórias aí que fazem parte hoje. Essa história das explosões, você não tinha contado ainda? Não, essa é uma coisa muito... A gente escondeu isso, né? Sim. Agora não tem mais Eu problema. convidei alguns dos colegas, um que está vivo para vir comigo aí, ele ficou com medo. Ficou com medo. Não deve dar causa de polícia, Todeschini. Não, já prescreveu, já prescreveu. Veja bem, nós não admitimos que a festa da uva fosse fazer propaganda na nossa FENAVIM. Certo. Então, Tá certo. Hoje a coisa está... Não tem mais nada disso, E graças tem uma a outra Deus. coisa também que se tentou uma época e não deu certo, tá? O senhor Moisés, se fazia a FENAVIM e a festa da uva junto. Não deu certo. Porque, Sim, são... porque uma festa industrial e uma festa... uma era festa Isso é e outra que nem uma time feira. de futebol, não dá para misturar, não é? E, aliás, os nossos lá quase não fomos melhores, mas encostamos. Agradecemos também o Hernani, né? Pela tua presença aqui. Ó, tá pronto aqui o Tchê e o Tchó. Agradecemos Regis, né? Vamos mostrando o desenho enquanto isso. Agradecemos a toda a plateia, aos estudantes de jornalismo,
ao pessoal de Caxias, dos bairros, São Pelegrino, aos convidados que vieram de Bento Gonçalves. O programa Rede de Olhares é um programa aberto, com a temática aberta. Todos sempre estão convidados a entrar em contato com a produção da TV aqui da UXTV, sugerir algum tema, vir para a plateia, alimentar o estúdio aqui com presenças interessantes. E vamos nos despedindo dessa edição, que teve como tema Sou de Bento. Muito obrigado.